Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou resolver um exercício do capítulo 14, é o exercício 14.13. Esse exercício ele explora as questões relacionadas à equação de pressão de contato entre os dentes das engrenagens baseada na equação de Hertz, tá? Então vamos lá. O enunciado do exercício diz o seguinte: um conjunto de engrenagens possui um módulo de 5 milímetros. Eu fiz um pequeno desenho aqui representando as duas engrenagens, o pinhão e a coroa. Deixa eu pegar aqui. Queria o cursor melhor, agora melhorou. Bom, o pinhão de 24 dentes e a coroa de 48 dentes, tá? As duas engrenagens, obviamente, né, tem o mesmo módulo, que é 5 milímetros, e ângulo de pressão igual a 20 graus, tá? Então, tudo isso está fornecido aqui no enunciado do exercício. No enunciado também diz que o pinhão deve rotacionar a 50 RPM, tá? Então, eu indiquei aqui 50 RPM. E a pergunta do exercício, que é muito importante a gente ter em mente, né, o que está sendo solicitado nesse enunciado, é a seguinte: qual é a potência de entrada que pode ser utilizada nesse conjunto de engrenagens se a tensão de contato está limitada a 690 megapascal e F, que é a largura do dente da engrenagem, é igual a 60 milímetros, tá? Então, para resolver isso, né, como nós precisamos determinar a potência, a gente precisa lembrar da definição de potência, né? Então, a potência de transmissão entre as engrenagens pode ser definida como a força entre os dentes dessas engrenagens, né, de uma maneira mais específica, a força tangencial, a componente tangencial, vezes a velocidade tangencial, tá? Então, eu escrevi aqui que W é igual perdão, né, que H é igual a W de T, que é a componente tangencial da força de transmissão, vezes V, que é a velocidade linear, né? É a velocidade que a gente define aqui, né, no ponto de tangência entre os diâmetros primitivos, tá? Então, para calcular a potência, eu vou precisar da força tangencial e da velocidade linear. Então, a velocidade linear, como nós sabemos, ela pode ser calculada por π vezes d, que é o diâmetro primitivo do pinhão, vezes n, que é a rotação do pinhão, tá? Para que a gente obtenha essa potência aqui em watts ou quilowatts, é importante que a unidade da velocidade aqui esteja em metro por segundo, tá? Então, aqui a gente vai substituir os dados, garantindo que o resultado dessa equação para velocidade vai dar em metro por segundo, tá? Então, vamos lá. O diâmetro primitivo do pinhão, ele é igual, nós sabemos que diâmetro primitivo, vou botar aqui do ladinho para lembrar, é igual ao módulo vezes o número de dentes, certo? Então, o módulo do pinhão é igual a 5, o número de dentes do pinhão é igual a 24, certo? Então, 5 vezes 24, que vai dar 120, vai ser igual ao número de dentes é igual ao diâmetro primitivo do pinhão, tá? Então, 5 vezes 24 vai dar 120 milímetros, né? Mas a gente quer que esteja em metro, para que eu tenha depois o resultado dessa equação em metros por segundo. Então, para converter milímetro para metro, eu vou dividir por 10 na 3, né? Lembrando que um metro tem 1000 milímetros, tá bom? E na hora de substituir a rotação foi fornecida em RPM, que são revoluções por minuto, né? Então, para que eu obtenha revoluções por segundo, eu vou precisar dividir esse valor que está em RPM por 60, né? Considerando que um minuto tem 60 segundos, tá bom? Então, fazendo as conversões, eu tenho que V vai ser igual a 0,3142 metros por segundo, tá? Então, essa partezinha aqui eu já tinha deixado calculado. Bom, então a velocidade, vou dar um destaque aqui, já tá ok, né? A velocidade aqui tá ok, tá?
Agora falta determinar a força tangencial. Como que nós podemos determinar a força tangencial no dente da engrenagem, né? Como nesse enunciado, né, foi imposto que a pressão de contato não pode ultrapassar 690 megapascal, então nós vamos utilizar a equação da pressão de contato para poder então determinar a componente de força tangencial, tá? Então, eu vou trazer essa equação que eu já deixei aqui. Tá certo? Ó, então, considerando aqui a equação 14.14, que apresenta a pressão de contato, né? Fazendo aquela analogia com a pressão de contato de Hertz, que nós já vimos em uma aula nossa de elementos de máquinas, nós temos que a pressão de contato nos dentes da engrenagem pode ser determinada por CP, que é o coeficiente elástico, que vai depender do material dessas engrenagens, tá? KV, que também depende do material da engrenagem e algumas características de fabricação. Nós temos algumas referências de como calcular esse KV através do livro. A força tangencial, que é o nosso objetivo, né? Vamos dar um destaque aqui nela. Deixa eu ver aqui. Aqui. A força tangencial, que é o nosso objetivo aqui nessa equação, lembrando que no enunciado já foi fornecido a pressão de contato limite, dividido por F, que é a largura do dente da engrenagem, também foi fornecido no problema, vezes o cosseno de φ, que é o ângulo de pressão, né, 20 graus, foi fornecido também, que multiplica aqui uma soma, né, de frações aqui, em relação de R1, tá? E de R2. R1 e R2, lembrando, lá na equação de Hertz, são os raios daqueles dois cilindros em contato, né? Que a gente faz uma analogia com os dentes das engrenagens. Então, para calcular o R1 e o R2, nós precisamos do diâmetro primitivo das engrenagens e também do ângulo de pressão desse dente, tá? Então, vamos lá. Bom, então, pessoal, através das equações, né, 14.12, nós podemos determinar R1 e R2. Então, vamos lá. R1 vai ser igual ao diâmetro primitivo do pinhão, que é igual a 24 dentes, vezes o seno do ângulo de pressão, que é 20 graus, dividido por 2, tá? Então, aqui a gente vai ter um R1 igual já tenho aqui calculado 20,52 milímetros. Tá? E o R2 vai ser igual ao diâmetro da coroa, né? Vamos lembrar aqui que a coroa tem o diâmetro primitivo igual a 48 dentes. Uma relação de 1 para 2, né? 48 dentes, vezes o seno de 20 graus, dividido por 2, né? Então, aqui a gente tem que R2 vai ser igual a 41,04 milímetros, tá? Então, vou dar uma destacadinha aqui nesses resultados para depois que a gente precisar deles. Então, aqui.
aqui. E aqui. Tá. Bom, e pronto, né? Então, temos a pressão de contato, temos a largura do dente, ângulo de pressão. Opa, falta calcular o R1 e o R2 a gente calculou, né? Mas falta calcular ainda o KV e determinar o CP. Então, vamos lá. O CP, ele é determinado o coeficiente elástico, ele depende das características dos materiais dessas engrenagens, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado. Ele comenta aqui no enunciado, ó, que tanto o pinhão quanto a coroa são de ferro fundido, tá? Então, vamos dar uma visitadinha aqui na tabela 14.8, eu já deixei aqui pra gente consultar. Então, nessa tabela aqui, a gente consegue observar, né, que para pinhão, na material do pinhão, ferro fundido, e o material da coroa, ferro fundido, a gente vai chegar a um valor aqui, nós queremos raiz de megapascal, né? A gente vai ter um valor de CP, em raiz de megapascal, é o que está entre parênteses aqui, 163, tá? 163 raiz de megapascal, tá bom? Então, esse valor já está definido, 163, e aí a gente precisa, então, agora calcular, opa, ainda não dá para calcular o W de T, precisamos calcular o KV, que é o fator de velocidade, tá? Então, vamos colocar aqui fator de velocidade. KV, né? Então, pessoal, se a gente considerar que tanto o pinhão quanto a coroa são de ferro fundido, o correto é que a gente utilize a equação 14.6, tá? Depois a gente pode até dar uma olhadinha nas outras equações que são para outras condições de projeto, tá? Considerando que o material é ferro fundido, ou então se fosse perfil fundido, a gente utiliza essa equação, tá? Então, calculando aqui, eu vou ter que KV vai ser igual a 3,05 mais V, importante que V aqui esteja em metros por segundo, né? Nós já calculamos aqui em cima, essa velocidade é igual a 0,3142 metros por segundo, dividido por 3,05, e com isso, nós vamos ter um KV igual a 1,103. Opa. Tá certo? KV determinado. Agora sim, né, nós podemos voltar aqui na equação da pressão de contato entre os dentes das engrenagens e, substituindo todos esses valores, nós vamos determinar o valor de WT. Então, pessoal, considerando que o material tanto do pinhão quanto da coroa é ferro fundido, né? Nós vamos calcular, então, KV pela equação 14.6a, onde substituindo a velocidade já calculada de 0,3142 metros por segundo, nós vamos chegar em KV igual a 1,103, tá? Deixa eu tentar mudar um pouco meu cursor aqui. Tive sucesso. Aqui eu chamo mais atenção. Bom, uma vez que eu determinei KV, então eu já posso substituir todos esses dados na equação da tensão de contato, que é a equação 14-14, que a gente já apresentou aqui, né? Então, substituindo, nós vamos ter que
a tensão de contato limite, ela não deve ultrapassar nesse exercício a 690 megapascal. Então, aqui vem a tensão de contato. Menos 163, esse 163 é o CP, ou seja, né, o coeficiente elástico resultante da combinação desses dois materiais, né, ferro fundido, das duas engrenagens, ambas são de ferro fundido, né, corrigindo, e que multiplica 1,103, que é o kV já calculado, né, anteriormente, vezes W de T, que é a força tangencial no dente da engrenagem, o que nós queremos determinar nesse passo aqui do exercício, dividido por 60, que é F na equação, a largura do dente da engrenagem, vezes cosseno de 20 graus, que é o ângulo de pressão, mais 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, né? Então, somando esse termo aqui, multiplicando com o termo anterior, extraindo a raiz e multiplicando, né, por esse termo, nós vamos precisar, claro, manipular essa equação para poder isolar o W de T. Nós vamos determinar W de T, que vai dar aproximadamente 12,54 quilonewtons, tá? Então, determinado a força tangencial, nós já havíamos calculado a velocidade tangencial, né? Nós podemos substituindo esses valores aqui, lembrando que a força em quilonewton com a velocidade em metros por segundo, né, vai ser igual a quilowatts, tá? Então, multiplicando 12,54 com 0,3142, nós vamos chegar à potência de 3,94 quilowatts, que é a resposta desse exercício, tá certo? Vocês podem deixar nos comentários algumas dúvidas, tá, que tiverem, ou então podemos discutir isso em aula. Um abraço e até mais.